Today we will read the Puritan Sermons, page 13. We are now to speak of living by faith in our outward and temporal life. Now, outward and temporal life is twofold, which we live in the flesh. It is either a civil or a natural life. Both these lives we live, and they are different, the one from the other. Civil life is that whereby we live as members of this or that city or town or commonwealth in this or that particular vocation and calling. Natural life, I can tell that by which we do live this bodily life. I mean by which we live a life of sense, by which we eat and drink, by which we go through all conditions, where our birth to our grave, by which we live and move and have our being. And now both these a justified lives by faith. A justified person lives by faith, to begin with the former. A true believing Christian, a justified person, he lives in his vocation by his faith. Not only my spiritual life, but even my civil life in this world, all the life I live is by the faith of the Son of God. He exempts no life from the agency of his faith. Whether he lives as a Christian man or as a member of his or that church or commonwealth, he doth it all by the faith of the Son of God. Now, for opening this point, let me show you what are those several acts of faith which it's put forth about our occasion and vocation, that so we may live in God's sight therein. First, faith draws the heart of a Christian to live in some warrantable calling. As soon as ever a man begins to look towards God and the ways of his grace, he will not rest till he find out some warrantable calling and employment. An instance you have in the prodigal son, that after he had spent his portion in vanity, and when being pinched, he came home to himself, and coming home to his father, the very next thing after confession and repentance of his sin, very next petition he makes is, "Make me one of thy hired servants." Next, after desire of pardon of sin, then put me into some calling, though it be but a hired servant, wherein he may bring in God any service. A Christian would no sooner have his sin pardoned than his estate to be settled in some good calling, though not as a mercenary slave, but he would often offer it up to God as a free will offering. He would have his condition and heart settled in God's peace, but his life settled in a good calling. That would be but of a day laborer, yet make me as one of that may do threes some be, but of a day laborer, yet make me as one that may do thee some service. Paul makes it a matter of great thankfulness to God that he had given him ability and put him in place where he might do him service. Agora nós falamos da vida por fé na nossa fora, na nossa vida fora e na nossa vida para fora e temporal. Agora, a nossa vida para fora e temporal é dupla, no qual nós vivemos na carne. Uma é a civil, ou a vida natural, ou é a vida civil ou natural, mas ambas, porque para ambas essas vidas nós vivemos e elas são diferentes uma da outra. A vida civil é a que nós vivemos como membros de uma ou outra cidade ou cidade
ou bens, no qual numa vocação e chamado particular. A vida natural, eu posso dizer, que é a qual nós vivemos nesta vida corporal. Eu digo, pelo qual nós vivemos esta vida de sentidos, pelo que nós comemos e tomamos e bebemos, pelo que nós vamos por todas as nossas condições, do nosso nascimento até a nossa caixão. Pelo que nós vivemos e nos movemos e existimos. Ambas dessas, uma pessoa justificada vive por fé. Para começar com a última, né? Um verdadeiro cristão é uma pessoa justificada. Ele vive na sua vocação pela sua fé. Não unicamente a minha vida espiritual, mas até a minha vida civil, neste mundo, toda a vida que eu vivo é pela fé do Filho de Deus. Ele exempts. Ele não isenta a vida da agência de sua fé. Se ele vive se ele vive como homem cristão ou como membro desta ou da outra igreja, ou Commonwealth é um estado dependente. Ou he does it all by the faith. Ele faz tudo pela fé no Filho de Deus. Agora, para abrir este ponto, deixe-me mostrar aqui todos esses muitos atos de fé, o qual nos põe para frente nas nossas ocasiões e vocações, o que assim nós devemos viver na vista de Deus. Primeiro, a fé traz o coração do cristão para viver num chamado garantido. É tão pronto, tão cedo, quando um homem começa a olhar para Deus e os caminhos de sua graça, ele não descansará até que ele encontre um chamado seguro e um emprego. Uma instância, por exemplo, você tem um filho pródigo que depois de ter recebido e gastado sua porção em vaidade, quando ele está pinched é machucado por condições financeiras ruins. Tipo, ele estava no fundo do poço. Ele veio para casa e, vindo à casa de seu pai, a primeira coisa que ele fez depois de confessar e se arrepender dos seus pecados, a petição depois que ele fez isso faz-me um dos teus servos contratados. Depois do desejo do perdão de pecados, ele depois me bote em algum chamado, para que eu seja, mesmo que eu seja um servo contratado, onde Deus possa trazer qualquer serviço. Um cristão não teria mais cedo, não teria perdoado mais cedo. Então seus bens seriam estabelecidos em algum bom chamado, mesmo que não como um escravo mercenário, mas ele se ofereceria a Deus como uma oferta espontânea. Ele teria suas condições e o coração assentados na paz de Deus. Mas esta vida assentada em um bom chamado, mesmo que seja mesmo que seja somente um dia de trabalho, um dia de um trabalhador de dia, né? Um jornaleiro, cara que trabalha por dias, ainda me faça fazer algo que
algum serviço. Paulo faz disso um grande, uma grande coisa e de grande agradecimento a Deus, que ele tenha lhe dado uma habilidade e possa botar em lugar para que ele possa servir, né? Fazer serviços.